Aqui temos duas perguntas que resolvem na mesma resposta do I Ching. A primeira pergunta é uma pessoa que pergunta qual é a possibilidade dos donos da casa pedirem para eu desocupar essa casa antes de finalizar o contrato, né? E a segunda pergunta é uma pessoa que era viciada em maconha e pergunta a ver qual que vai ser o resultado, tanto na economia como na disposição de ânimo, se a pessoa parar de fumar maconha, né? E a questão da economia não tinha a ver com o que ela gastava, sino naquela coisa que tinha a ver com que ela, por fumar maconha, tinha pouca disposição para trabalhar. Né? Então ela perguntava desde esse ponto de vista. Por que eu conheço esses detalhes? Porque são pessoas que eu analisava, que a gente trabalhava na análise, então tem um processo, eu conhecia a situação em detalhe. Né? Agora, são duas perguntas totalmente diferentes, mas elas têm um comum denominador. Esse comum denominador é que os dois estavam fartos dessa situação, mas não tinham a atitude suficiente, o yang suficiente para para provocar um câmbio dessa situação, né? E o outro comum denominador é que as duas pessoas tinham medo de encarar um câmbio nessa situação. Nas duas consultas deu hexagrama 42 com linha 9 em primeira posição, hexagrama complementar, hexagrama 20. 42 é o aumento, o 20 é a visão, a contemplação, né? E primeira coisa, método, natureza do hexagrama. Se trata de um aumento que vem de fora. Se trata de uma bênção, uma forma de providência, se você quiser ver desse jeito. Se trata de uma situação em que se dá uma oportunidade que vai durar pouco tempo e que tem que ser aproveitada. E o próprio hexagrama propõe empreender, ir para frente, tá? Atravessar a grande água, ou seja, superar o medo. O elemento água tem a ver, entre outras coisas, com o medo. E também sugere confiar na madeira. Isso é porque tanto o trigrama superior, Sun, como o trigrama inferior, Chen, se relacionam com o elemento madeira. No Baguá, você se encontra eles na primavera. É a madeira. E Sun significa, como eu falei com vocês, cada símbolo tem múltiplas interpretações, se relaciona com vento, é o que dissolve a escuridão, é a suavidade do vento que penetra, é o vento na copa das árvores. E o trigrama Chen é o trovão, é o que acende, é a luz da manhã, é a luz da primavera, e tanto Sun como Chen são os primeiros filhos. Chen é o primeiro filho e Sun é a primeira filha, que surgem do encontro do criativo com o receptivo. Por isso vocês vão ver que no comentário Wilhelm diz que, segundo uma tradição, o hexagrama 41 e 42 descem, vamos dizer, são resultado do hexagrama 11, a paz, e 12, a estagnação, porque ali tem o criativo e o receptivo, na paz está embaixo o criativo, acima o receptivo, e no outro se inverte, né? Depois desse encontro, se dá como resultado o primeiro filho e a primeira filha. Daí vem essa tradição que menciona Wilhelm, né? Então, agora, olha, eu falei com vocês no vídeo mediunidade, né? A questão de aquela coisa, aquela revelação que aparece, aquela visão que aparece. Eu, quando vejo esse hexagrama, sempre vejo a mesma coisa. Vejo uma semente transportada pelo vento. Isso é uma intuição, porque não aparece essa figura, nem no primeiro livro, nem no segundo livro. Mas faz sentido totalmente, porque, bom, o trigrama Chen pode ser relacionado com a semente. Olha o hexagrama 3, a dificuldade inicial, onde se trata de uma sementinha, e embaixo você tem o trigrama Chen. O trigrama Chen pode ser relacionado com a semente e o trigrama Sun com o vento, né? Então eu vejo isso, eu vejo instantaneamente uma semente transportada pelo vento. E isso tem total concordância com o simbolismo do hexagrama. Inclusive você vê no julgamento anexo que tem uma imagem que é arar a terra.
Diz que depois do clã de Pauci, que era os pastores que criavam animais, vem o divino agricultor, que ensina a arar a terra. Então, esse simbolismo tem relação de significado completa com essa visão, né? E depois, enquanto à natureza do hexagrama, a gente vê que vem do 41. O que acontece no 41? Se dominam os impulsos emocionais. E vai para o 43. O que acontece no 43? É o irromper, é a resolução. Se toma uma decisão. No meio está o 42. Ok? Vamos ver agora a natureza da linha. Se diz que a sublime boa fortuna não é uma expressão comum dentro do Xing, é uma expressão muito, muito auspiciosa, e diz também que é sem culpa. Quando se fala de culpa, a gente pode associar com erro, pode associar com defeito. Por exemplo, em espanhol não fala de culpa, diz sem defeito. Então a gente sempre tem que procurar as analogias, ok? E também diz que não é para se acomodar. É para ter atitude, é para aproveitar isso para se elevar, ok? Diz que é favorável na linha 4, apesar de que essa resposta é a linha 1, aqui a linha 4 entra no oráculo, apesar de não ter saído, porque é uma linha que está em correspondência. Lembra quando falei dos hexagramas, que a linha 1 tem correspondência com a linha 4, a 2 com a 5, a 3 com a 6, quando são de polaridades inversas. Nesse caso acontece isso. Então a linha 4 entra dentro do oráculo porque está em relação com a linha 1. Tem correspondência, tem complementariedade. E diz que é favorável ser utilizado na mudança da capital. Olha, já tem ali uma resposta literal em relação com uma das perguntas. E também diz que, informando ao príncipe, que seria a linha 5, mantendo o centro, mantendo o equilíbrio, né, vai ser aumentado os seus propósitos. Né? Em espanhol, diz que vai ser aumentada a disposição anímica. Olha, isso já tem a ver com a outra pergunta, né? E diz que favorável ser utilizado na mudança da capital e aumenta a disposição anímica, quer dizer que é favorável atravessar a grande água, ou seja, superar o medo. Depois temos o hexagrama complementar 20, que acima, ou seja, fora de quê? Fora de nós, fora do nosso ego. Acima, a grande visão. Isso tem a ver com o simbolismo daquela torre, na qual a gente tem que subir, se elevar e desde ali poder ver o que tem e também ser visto. É a visão. E diz que a ablução já foi feita, mas ainda não foi feita a oferenda. É preciso fazer um sacrifício, é preciso soltar algo. Diz que confiantes, eles, os inferiores, o povo, o nosso ego, nós mesmos, erguem o olhar para ele, para quem? Para o criativo, para o seu, para a divinidade. Assim são transformados os inferiores. E os inferiores somos nós, no caso. É o nosso ego, é a nossa vidinha, é o nosso karma, é o povo também. Então, qual seria o oráculo nessa resposta em relação com essas duas perguntas? Tanto deixar a casa como deixar a maconha é uma bênção. É uma bênção sem a qual a pessoa não teria feito a mudança que era necessário fazer, porque eles estavam fartos daquilo, eles precisavam de uma mudança. Mas sem aquela mudança não ia rolar, sem aquela bênção, sem praticamente aquela imposição da realidade que obriga a pessoa a fazer uma coisa da qual a pessoa tem medo, não teria feito a mudança necessária. Então, aí que consiste a bênção, aquela coisa de não há mal que por bem não venha, né? E o resultado seria uma elevação da posição e da visão, aquela torre do hexagrama 20. Às vezes você vê e diz como todo esse vídeo foi para explicar uma coisa e o oráculo em 2 minutos. Sim, é assim, gente, tem um trabalho invisível
por trás, que você chega no oráculo, o oráculo parece simples, mas para você chegar ali tem que fazer o análise prévio. Muitas vezes quem consulta não vê, isso é um trabalho meio que invisível, né? E eu escolhi essas duas consultas porque eu sei o que aconteceu, porque são pessoas que eu atendi durante um tempo bastante prolongado. No primeiro caso, a pessoa mudou de casa, a casa foi pedida, ela mudou de casa e ficou durante um ano em outra casa que foi oferecida do nada, sem pagar aluguel. Olha só, sem pagar um centavo sequer de aluguel. E depois disso, mudou de cidade. Lembra da linha 4 do hexagrama 42? Mudou de cidade para melhor, aumentou a sua economia, comprou terra, aumentou a sua qualidade de vida porque gostava mais do lugar, mais natureza. A segunda pessoa parou com a maconha, adquiriu uma maior autoestima, um maior autorrespeito, ou seja, aumentou a sua disposição anímica, aumentou a sua disposição para levar para frente os seus propósitos e aumentou a sua economia porque começou a trabalhar de outra coisa com mais disposição. Então, gente, eu recomendo para vocês ver as perguntas antigas. Eu encontrei uma onde eu não fiz uma pergunta, eu falei gratidão, tal, porque eu estava muito emocionado por uma série de respostas que ele tinha me dado, e o Tao me respondeu com o hexagrama 42 sem linhas mutantes.